Vamos lá para o momento capas de entes queridos. Primeira. Todos sim. A gente já conversou um pouco 57. sobre isso, né? Sobre a coisa dessa fita que segue aqui, que brinca com a história de texto, né? Como linha, ao mesmo tempo é a linha da vida, é a linha das parcas, é a linha de um texto, né? E lembrando que de texto escrito, vem de têxtil, da mesma palavra de tecido, e tecido, o horizontal e o vertical que faz o tecido são trama e urdidura, que se chama, que também são termos usados no teatro. A gente falou hoje também de pontas soltas, né, num texto, que lembra tecido, que a ponta ficou solta, mil relações. O que essa sequência de capas ela tem de interessante? Primeiro, está escrito as gentis, né, ou entes queridos, kindly one, sendo que ele não numera. Então, ele não faz como nas outras séries, em que ele manteve o nome do arco e foi numerando. Esta sequência não tem o número do arco na capa, né? Então, aqui não tem número, só tem aqui Kindly Ones. Tem aquela faixa da esquerda, que é aquela faixa característica da Vertigo, aqui dourada. Então, assim, não tem como não ver essa faixa da esquerda que Neil Gaiman não gostava, que Dave McKean não gostava. E o que a gente tem aqui de interessante? A gente tem as fúrias, ou melhor, as bondosas, né? Temos a fita, e nesse episódio a gente tem muito o Matthew andando para lá e para cá e já conversando e fazendo todo o questionamento sobre a vida dele, que vai encerrar lá no fim da temporada, né? Então a gente tem uma asa aqui preta que pode bem ser também a asa de Matthew, né? Mas tem uma asa aqui saindo das três. Então nós temos as três e o fio da história. Seguinte, 58, nós temos aqui... Malandramente conseguiram se livrar da faixa, criando a sua própria faixa. Criaram a própria faixa aqui com essa linhazinha. Mas eles foram muito marotos. Olha o que eles fazem. Eles falaram assim, essa não precisa colocar a faixa porque a gente tem uma linha aqui. E ao colocar aquela anterior super douradona, o pessoal da DC está pensando assim, olha que bacana, finalmente o pessoal de Sandman resolveu aceitar a faixa, botaram uma bem nítida, dourada, né? Aí, nessa, põe essa linha laranja para disfarçado, tipo assim, ok, estão brincando com a faixa, deixa eles brincar. E aí, eles brincarem, né? A gente tem uma figura aqui, que é, na verdade, um marionete, né? Todo enrolado de fio. Então, o fio aqui, ele enrola na pessoa, tá? E a gente vai ter personagens enrolados, né? Lá para frente, o próprio... Todas as capas, praticamente. E o próprio Daniel vai ter essa coisa enrolada, né? Quando acham lá e tudo. Aqui, o que me chama a atenção, além dos fios, é a flor. Esse é o episódio em que Nuala se encontra com Cluracan e ele serve flor com néctar para ela beber, para ela comer flores, né? Eles são fadas. Então, é uma referenciazinha ao Cluracan aqui na capa. Aqui, o Neil Gaiman determinou para o Dave McKean que essa capa deveria ter uma criança perto do fogo, que é quando eles finalmente vão encontrar o Daniel. Então, tem aqui a criança perto do fogo na capa, ela tem bastante liberdade em relação ao conteúdo da revista. A gente tem a criança perto do fogo, e aqui, enrolado nessa peça estranha aqui na frente, a gente tem fios, ó. Aqui são fios enrolados, aqui são fios enrolados, né? Como se fosse a gente tem um coração. Coração. Depois da história do coração, cada coração que a gente vira agora em Sandman, ninguém deixa passar, né? Mas é um coração aqui, né? Essa capa, ela tem um detalhe. Quando ele fez capas na areia, a gente já viu, ele alterou várias capas, né? Essa daqui, ele mudou a imagem do rosto. Tá vendo?
Então, essa daqui é o rosto que saiu na revista, é inclusive o que está no encadernado, tá? Esse encadernado dos 30 anos é Mas este em Capas rosto. na Areia. E em Capas na Areia ele refez só para Capas na Areia. E ele muda também um pouco, volta lá anterior. Ele deixa mais nítido essa linha lateral também. Ah, sim, 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 sim. Mas porque também depende de como a imagem foi escaneada e tudo, né? Essa daqui está um pouco mais viva. Mas você vê que aqui ele também está brincando com a linha, dizendo para descer assim, ó. Ele vai brincar, ele vai dar uma pernada na DC. Ele está brincando com a DC assim, ó. Não precisa botar aquela faixa, porque nós mesmos já estamos botando na própria arte. Vamos Então, para 60. Aqui a faixa ela é uma marca d'água, tá vendo, né? Ela é um verdezinho. Mas só vai até a verdade. Já começa a ir até a metade. Já vem até aqui. Essa capa é interessante porque ela tem chaves, tá? As chaves tanto são Lúcifer quanto Remiel e Duma, porque é aquele episódio em que Remiel vai pedir para Lúcifer voltar para o inferno. E, ao mesmo tempo, é o episódio em que Lita Hall fica andando, encontrando aqueles trios e trios de pessoas. Nós temos 3 aqui. E, ao mesmo tempo, ele encontra as 2 da aranha, que convidam ela para ser a terceira. Então, a gente tem 3 mulheres e tem 2 mulheres, faltando a terceira aqui, que é exatamente Lita Hall. E a gente tem... A linha aqui é a fita do texto, novamente, né? Essa capa ele também alterou. Aqui nesse trecho e nesse aqui, ele alterou a fita. Ele deu essa ondulada, tá vendo? Né? Isso ele fez no Photoshop, né? Photoshop, aquele Liquify, sei lá como é que chama aquela função do Photoshop que parece que está atrás de água, né? Porque ele deformou a sombra da... É o início do Photoshop, né? Ele deforma as sombras para fazer isso. As sombras, e aqui... Por quê? Porque ele já trabalhou na imagem... já pronta. Já pronta e numa camada só. Aqui ele mexe, inclusive, na roupa das mulheres. Está vendo aqui, ó, que a roupa é mais reta? Sim. Ele fode com o desenho dele, né? A chave deforma, aqui, ó. Ele deforma tudo. Ele deforma tudo. É o início do Photoshop, né? O cara tá meio que aprendendo. E por que ele achou que isso tinha que dar essa ondulada? Eu não sei. Essa capa é perfeita. Cara. Enfim, ele achou. Né? Enfim. Essa é a capa mais misteriosa da série. Né? Assim, um pouco. É super estranha, tem essa lua e tudo. Então, eu fiz algumas suposições aqui. Essa é a capa dos dias, não é? Não, a dos dias é a da ampulheta. É verdade. Tá? Essa tem mais ou menos em paralelo a trajetória de Lita Hall e a trajetória de Sandman. Então, como tem uma lua e um sol, e o Sandman, frequentemente, associa a lua ao feminino, tá? Então, eu imagino que talvez o sol aqui e a lua aqui sejam meio que alegorias, né, de Sandman e Lita Hall, assim como é o episódio em que a Carla volta na delegacia para poder perguntar dos dois descobre policiais. Que eles não são policiais. Então. Descobre que não são policiais e se dá mal. Tá? Então, imagino que esse microscópio aqui também seja ligado a coisa de investigação. Né? E aí a gente tem aqui também fios aqui nesse trecho, aqui no rosto da figura, tá vendo? Além de linhas rabiscadas, né? Temos linhas rabiscadas, mas temos aqui na parte do pescoço da figura também a figura amarrada. Essa capa ele também fez modificação. Vamos ver. Ele mudou o olho dessa figura e a boca. A boca ele abriu e mostrou um pouquinho os dentes. Isso ele mudou o rosto. Ele mudou o rosto mesmo. Ele trocou o olho, a luz no olho. É outra cabeça.
Mas o É outra nariz é o cabeça. mesmo. O nariz é o mesmo. Ele tirou outra foto, escolheu outra foto que ele Exatamente. tinha. É. E é outro ângulo, inclusive. E aí nós temos as mãos. Essa capa ela é engraçada pelo seguinte: o Morpheus, o Neil Gaiman disse assim pro Dave McKean: esta capa aqui, ela faz referência à Casa de Bonecas Sandman número 11, que é lá um capítulo de Casa de Bonecas, tá? Uhum. Então, o que ele fez? Como nesse episódio a personagem cumprimenta vários personagens, né, e tudo, depois essa coisa das mãos, a, a, a Rose, quando ela vai para a Inglaterra, ela cumprimenta o diretor do asilo, ela cumprimenta várias pessoas, tá? Então, tem essa mão de um lado e essas várias do outro aqui que vão se cumprimentar. Temos linhas. As linhas aqui, no caso, elas estão mais aqui nesses rabiscos. Então, ao mesmo tempo que a linha é um anel, né? E como ia fazer referência ao episódio lá 11, né? Sandman 11, que na cabeça do Neil Gaiman era o episódio em que a Rose vai para a Inglaterra, lembra, né? E que ela recebe o anel. Então, aqui seria uma referência ao anel também. Inclusive, ele cita a capa, porque esta mão que está aqui, ó, tá vendo? É a mão sendo beijada aqui, ó, da capa do Sandman 11, que é a Casa de Bonecas 2. Só tem um detalhe: Neil Gaiman se enganou. O capítulo em que a Rose vai para a Inglaterra é o capítulo 1, é Sandman 10. Então, essa capa não corresponde ao conteúdo. Acontece, se engana, tudo tem propósito, até nos enganos. Eles fazem duas trocas. Uma dessa daqui foi culpa do Neil Gaiman, tá? E a outra foi culpa do Dave McKean. Mas essa daqui ele também modificou. Tá vendo aqui essas mãos, que parecem meio retinhas, como garfos, né? Ele deu uma curvadinha também. Ele gostou desse efeito de ondular, né? Ele gostou. Gente, olha o meu Photoshop novo. O que eu faço? Basicamente é isso. O Vão Dois está dizendo que você ganhando o troféu Cata-Piolho. Olha, tem a piolho aqui que eu catei, viu? Próxima capa. 63, parte 7, gente, queridos. A parte da Medusa. Então, aqui vai um comentário, tá? No livro Sandman Companion, tá? Que é um livro que tem muita coisa interessante, inclusive várias das informações, né? Eu fui vendo ali, fora os meus catapiolhos e minhas coisas. O Dave McKean disse que essa é a capa que ele mais gosta na série inteira. Sério? Sério. Ele diz que ela é simples, objetiva, que ele tratou os elementos em separado, a foto da cobra, a figura, o fundo, não tinha muita confiança na capa, tá? Tratou cada imagem separado, fotografou e tratou. E juntou praticamente na hora de mandar. E quando ele juntou, ele falou que deu tão certo tudo que ele ficou encantado de ter ficado melhor do que ele tinha imaginado. Então, ele diz que é a capa que ele mais gostava. Mas, naquela série de Capas na Areia, é outra que ele diz que é a que ele mais gosta. Então, ele vai mudando. O pai sempre, nunca dá para dizer qual é o filho mais bonito. Exatamente. E aí, ele joga a barra para uma linhazinha lá em cima, né? Sim. Aí o que ele fez? Ele praticamente sumiu com a linha. Tá vendo? Ele sumiu com a linha. Essa daqui ele já tinha sumido. Então, quando ele fez as pessoas meio que acreditarem que eles estavam colocando a linha na arte, ele foi sumindo com a linha, tá vendo?
sem que as pessoas percebessem. Essa daqui não tem a linha. Também Exato. tem. Ele tem um pedacinho de linha ali em cima. Esse branco aqui, né? Assim como no anterior também. Ele vai diminuindo cada vez mais. Olha É. lá, ele faz isso aí, essa Aqui, linha. ó, Aí pode ele deixa ser esse essa preto. Ele paralela bem deixa. longe. É, Ele finge que está fazendo. ele finge. E a DC caiu. Eles caíram. E esse é aquele número em que a Lita Hall, a parte 7, né, que foi a última que a gente fez na semana passada, que é quando a Lita Hall vai se entender lá com as Fúrias finalmente, né? Sim. Sim. Então a gente tem aqui cabelo de serpente, aqui no pescoço a gente tem novamente os fios, né? Os fios. E esse Exatamente. verde de fundo com esse avermelhado e amarelado da figura ficou lindo, né? Como cor é tudo, né? Próxima, 64. Essa daqui é que é o dos dias da semana. A capa é a ampulheta, A contagem do tempo. Coriander Stewart falando que via live, vim dar meu like. Saindo para dormir. Boa noite a todos. Boa Bacana, noite. obrigado. Durma bem e sonhe com os anjos. Né? Sim. Que não seja Remiel e Duma. Não, esses não. Esses não. Nem com Morpheus, porque Morpheus se apaixonar por você também, né? Não te garanto. Então, apenas sonhe. Pronto, sonhe. Bacana, bacana. Também não E aí ele coloca. faixa. Tem porque é uma diferença de cor. Ele é malandro. É uma disfarçada. Ele né? é uma disfarçada de cor, ele dá uma disfarçada de cor. Quem olha, não, perceba que está um pouco mais desfocado. Ele é malandro. Ele finge que está fazendo e a editora finge que está aceitando. Exato. Essa capa, ela tem uma coisa que eu gosto aqui, que é a ampulheta, primeira coisa, tá? Além de ter areia dentro, a areia remete a Sandman, né? Tem areia fora também, que também remete a Sandman, que tem a ver com Sandy, o nome, né? O Homem da Areia. Uhum. Então, além de ter areia dentro, areia fora, né? A ampulheta em inglês é Hourglass, que é o nome do estúdio de design do Dave McKean. Então, é meio que uma auto-homenagem do Dave McKean, porque nessa daqui, ele fez uma coisa totalmente livre, né? Aqui. E com um detalhe, a ampulheta que ele usou é a ampulheta da capa do Sandman número 1, é a mesmíssima ampulheta. Tá vendo? Voltou lá na capa número 1 e fez aqui o resgate da ampulheta nessa história. E temos os fios aqui meio disfarçados. Temos esses galinhos aqui por cima. Uhum. E aqui, essa ampulheta, ela é toda de linhazinhas, que parece como se você tivesse enrolado um fio de cobre, sabe? Uhum. Eu acho que é da própria textura do material. O rosto do Morpheus é a própria areia, né? Essa capa, ele também fez modificação. Esse rosto aqui na areia, eu acho que ele deve ter achado que ficou muito forte, tá vendo? Né? Então, também, no Capas da Areia... Areia, deixar mais areoso. Ele deixou mais transparente um pouco, exatamente, com a textura da areia. Ele deixou mais com a cor e tal, textura. Ficou melhor mesmo. Ficou melhor, nesse caso ficou melhor. Porque aqui realmente ela é muito destoante do resto da textura. Tá a cor muda demais. Ela realmente ficou melhor aqui. E era mais interessante deixar o Morpheus assim, escondido mesmo. A pessoa olhar e falar assim, peraí, é um rosto ali, ficar assim, é um rosto ali? Será que é um rosto realmente? E é Sandman, né? É o rosto e é areia. Né? Ele é um homem-areia. Eita, tava demorando, disfarçado não, maquiando a capa. Fernando Oliveira Diniz, sempre com seus trocadilhos, sempre importantes aqui para o canal. Maquiando é ótimo, maquiando a capa. Tem. Eu gostei. Bem bolado, ele é bem bolado. Né? Aqui eu amo essa capa, é uma das que eu mais gosto da série inteira.
Eu gosto muito dessa capa. O Corinthians ficou fabuloso aqui, fabuloso. Temos o fio enrolado para tudo quanto é lado. Essa é a capa Corinthians, que eu mais gosto desse arco. desse arco, né? E é uma das que eu mais gosto da série inteira. Tem fogo um pouco na história, né? Que lá do Corinthians, mas atrás a gente tem a casa antiga, né? Que é quando aparece a casa antiga, Uhum. né? A casa do início. Não é exatamente a mesma casa, que na foto, É óbvio, né? claro. Mas é uma casa, ela tem aqui a intenção de representar um prédio antigo. O Adão Lima chegou agora, perdeu a live, mas você pode assistir a live depois. Ó. É. Aí. A Luane Veus também, estando aqui, boa noite. Depois que a gente terminar, você puxa o fio da meada de novo. Deixa o fio da meada assistir de novo. Próxima, 66. Uma barra. Força de sangue. Sim. Aqui voltou a faixa, tá vendo? Alguém Voltou a percebeu e faixa. mandou colocar de volta. Aí voltou. Então temos uma espécie de rosto em chamas aqui, né? Que, na Uhum. minha interpretação, é Morpheus e o sonhar sendo consumidos, que Pode temos ser. o poço de Eu achei que sangue. fosse o Loki. E temos o poço de sangue, que a poça de sangue, que é o episódio também que tem lá aquele de branco, né, vestido de branco, não preciso ficar dizendo aqui de novo quem foi, Uhum. caído lá. E essa cigarra aqui embaixo, tá vendo? Uhum. Um dia chega Neil Gaiman no estúdio, olha em cima da prancheta e uma cigarra escolheu simplesmente morrer em cima do desenho dele. Aí ele falou assim: New Gamer não, Dave McKean. Dave McKean. Aí ele olhou e falou bem assim: tudo bem, você quer morrer milhões e milhões de vezes, milhares de vezes, melhor dizendo, né? Nas capas pelo mundo inteiro, então tá bom, então você vai aparecer na capa. Está lá, está eternizada para todo sempre. É. Próxima capa, 67. A penúltima não, a antepenúltima capa. Antepenúltima. Essa capa ela tem uma história interessante, que é o seguinte: desde o primeiro episódio desta série, o Dave McKean está assim para Neil Gaiman. Põe um peixe na história que eu quero desenhar uma capa com peixe. Aí o Neil Gaiman falou: tudo bem, vou fazer. Aí chegava o roteiro do próximo número, não tinha peixe no roteiro. Aí ele: eu quero desenhar um peixe de qualquer jeito na capa, eu quero pôr um peixe na capa. Aí chegava o roteiro do outro número, não tinha peixe no roteiro. E ele fazendo lá, Neil Gaiman conversava com ele, dizia o que tinha na história, e não tinha. Ele já estava puto da vida, queria colocar um peixe na capa. E aí, chega na metade da série, quando ele vê as revistas, ele vê que tinha peixe antes e que Neil Gaiman colocou e não falou para ele. Por exemplo, quando o Delírio aparece um monte de peixinho pequenininho ao redor dela, e que ele já tinha passado por revistas com peixe dentro, porque tinha Delírio, né, que ela fazia peixinhos, ele perdeu a chance de botar a capa de peixe nas histórias que tinha peixe. Ele foi ficando puto da vida, que quando chegou nesse 67, ele não quis nem saber o que tinha na história. Ele fez a capa que ele quis. Ele botou um fundo branco. Que é a capa do Delírio. Calma. Aí ele fez um peixe enrolado num barbante, fez um arco-íris atrás e fez uma prateleira de música, tá? Só que essa não é a história que tem isso. Aí é que tá. Ele fez um número antes e fez porque quis e fez da própria cabeça. Ele disse: o peixe já está fedendo lá em casa, apodrecendo, e eu tenho que botar o peixe. Aí ele fez por conta própria. E este número não tem Delírio, não tem nada, não é essa capa. Aí é que tá. Essa é a capa. A única coisa que esta capa tem que se refere à história dentro é quando o Daniel pega a bola e fica aquele quadro branco. Fica tudo branco. Então, a única coisa que tem
sentido nessa capa com conteúdo é o branco. Tem sentido. Tem sentido. Ajudarei, Maquin. Temos um arco-íris desenhado por criança. Tá, pode ser. Mas temos um arco-íris desenhado. Tem sentido. E temos um globo ali em cima, na partitura. Quando ele estava fazendo essa... Em cima do desenho, o globo Quando ele branco. estava fazendo esta capa, o Neil Gaiman já estava planejando, já estava, né, executando lá o seguinte, né, que é a história seguinte. A história seguinte que é a 68, a Delírio, com o peixinho amarrado no barbante, vai visitar o Lúcifer, que está ao piano. Então, e ele não sabia. Então, ele fez uma capa meio premonitória, que, na verdade, corresponde, sem ele saber, e sem Neil Gaiman saber, tá? Ao conteúdo... A próxima edição. Exatamente, do 68. Olha que Mas salvarei, Maquin. Temos o fundo branco, temos o desenho de criança e temos o globo ali em cima que ele meteu. Exato. Lá. Pronto, salvei, Maquin. Tá aí. Foi no ódio, fez no ódio e acabou se dando bem. Fez na raiva e acabou se dando bem. E falou assim, foda-se, eu não quero nem saber qual é o conteúdo da história, qual é a história, qual é o roteiro. Vou fazer a capa por conta própria, a capa é minha e eu quero fazer, sim, uma capa com peixe. Pois é. Foi no ódio, mas ele conseguiu o que queria. O ódio, às vezes. Ódio criativo. Me acha a barrinha aí na agora criação, nessa, Cassiano, pode ser. Me acha a barrinha nessa, não tem? Vou salvar você na barrinha. A barrinha está ali na lateral da estante. Exato, na lateral da estante da partitura, Aristides. Marquinhos pensa em tudo. A prateleira da... Marquinhos pensa em tudo. A barrinha está nos códigos de barra ali embaixo na capa. Tá aí, ó. Aqui é um gênio que no ódio ele faz essas coisas geniais, entendeu? O ódio criativo. Olha que transforma esse homem. Dave McKean, respeita Dave McKean. Premonição, ainda jogou uma coisa pro capítulo seguinte. Quem entendeu, tem entendeu. Um detalhe aqui, ó, brincando um pouco. As partituras, elas têm isso daqui, que é uma representação de uma lira, tá? A gente chama de música lírica, né? Vem daí, que remete a Orfeu, né? E também são 3 linhas. A gente também pode, se a gente for ser assim, hiperinterpretativo, a gente diz, não, aqui está representando as 3 normas. Aristides, o ódio criativo é isso. As coisas acontecem e o mundo conspira para que aquilo faça sentido, entendeu? É isso. Então, 68! Assim, uma troca de capa, tá? Que foi naquela lá do Sandman 10, Sandman 11. Foi por erro, vacilo do Neil Gaiman. E essa daqui foi por birra do Dave McKean. Por birra. Tá. Pode birrar, Marquinhos! Tá liberado birrar! Vamos para 68, a penúltima edição. Quando a gente vai para a capa em que aquela anterior faria sentido, que é Delírio, conversa com Lúcifer, pegar o piano, com um peixinho amarrado no barbante, não tem nada disso. Essa capa não conversa nada com o interior, nada. Então, a única coisa que eu encontrei aqui que faz alguma relação aqui com a Delírio, de certo modo, na verdade, né, é um barbante amarrado numa mão, porque não tem nada. Não é uma história sanguinolenta. O redemoinho na mão. É a única coisa. Pode ser. Porque, assim, não é uma história sanguinolenta, a sanguinolenta é a outra, sabe? O pessoal pedindo para eu participar do Universo HQ em resenha. Lovecraft e a Sayuri. Obrigado, gente. Valeu. Sayuri, eu tinha uma amiga chamada Sayuri, não é ela. Morava no Pará. A gente participava de um fórum sobre Beatles. Eu sou Beatlemaníaco, chamava Fab Beatles e Beatles Brasil, e tinha uma Sayuri, mas eu acho que não é Nakamura. Não lembro, não é você, eu acho que não é você, Sayuri.
Ó, Aqui você tá novinha, ela deve estar bem mais velha, eu acho, acredito. tô relendo aqui algumas Já tem uns 20 coisinhas. anos, isso, eu acho. Então, ó, 20 anos, obrigado sei lá. aqui ao Marcos Vieira, que diz que admira o Marcos. conhecimento. Sim, Marcos Vieira é teu fã. Marcos Vieira, que admira o conhecimento do Aristides. Bacana, obrigado, obrigado. É. É porque eu estou aqui e não estou lendo direito, desculpe, mas vamos lá. Aqui a única coisa que eu encontrei foi fio amarrado na mão. Que aí todas as ideias Ah. que tinha que ter nessa capa já foi na anterior, né? E aí ele, olha a faixa ali que ele. O Valdeus aqui também falando da faixa. Aqui tem. Mas é a faixa que ele faz, né? A faixa da DC. Inclinada na máscara de papelão aqui, né? Isso. Como ele quer, né? Assim, vamos meter uma faixa aí. Só aí, numa que ele se ferrou aí. Aí vamos para a capa final. Parte 13. O que a gente tem aqui, para mim, nesses elementos aqui que me chamam a atenção? Esse fundo aqui é uma bandeja queimada, tá? Ele pegou uma bandeja, um grid, uma coisa assim, tacou fogo, jogou gasolina, tacou fogo e usou de fundo. E tem esse grid aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho. Um boneco de Morpheus, com um aspecto de queimado também, e saindo fumaça. Só que a fumaça está na posição que fica parecendo um cabelo branco. Né? E a figura está esbranquiçada também. Né? E a fita chega ao fim. E a fita chega ao fim e volta aqui. Então, é como se a fita, o fim da fita, juntasse com o começo e ela fizesse um anel. Né? E essa capa, que é a capa do fim da saga deste Morpheus, né? Me lembra a capa do número 1. Esse grid que foi utilizado atrás, está vendo? E com esse rosto do Sandman no meio. Como se ele tivesse queimado o grid original. Exatamente. E por que o queimado? O que me remete a esse queimado? A pena da Fênix, lembra? Porque o Daniel é colocado na lareira e uma das coisas que ele traz do sonho é uma pena da Fênix. Então, é você queimar para renascer. Né? É isso. É isso. Terminamos? Tem mais alguma bônus aí? Não. Aí. Temos faixas feitas pela DC. Temos duas faixas feitas pela DC na primeira edição. Tem uma aqui. Tem uma aqui na verde, que é uma marca d'água. Não, isso não foi feito pela DC. Não, a faixa feita pela DC é a primeira e a... Não, mas essa marca d'água aqui, ela é retinha, é como a da DC, ela foi feita por ele, sim. Mas foi feita pelo Maquin. Isso que eu tô falando, foi feita pelo Maquin, essa dali. E essa daqui que tem a DC uma faixa colocou. marrom. Essa daí a DC colocou mesmo. Essa daí não tem... Não, mas a DC pode ter colocado ela em marca d'água e não colocou ela forte porque daria uma das bruxas. Não acredito. Não, tá certo, porque as bruxas estão sem a faixa. Isso não colocou, não. Ele só perdeu em 2 edições, ele perdeu. 2 edições que ele perdeu. Se viesse ela inteira, ela realmente pegava as bruxas e pegava a faixa. E ela não